Corrente historiográfica marxista. Historiografia é o estudo e descrição da história. O marxismo se baseia nas ideias de Karl Marx, entendendo a história através das relações de classe e economia. Para os marxistas é fundamental entender a estrutura econômica da sociedade para compreender o desenvolvimento histórico. São as mudanças das relações de produção que mudam a história. O marxismo historiográfico tem diferentes interpretações e abordagens. Para os marxistas clássicos, os modos de produção e a luta de classes mudam a sociedade. Os estruturalistas analisam as instituições sociais, família, Estado e religião, como instrumentos de reprodução das relações de classe. Para os culturais, as ideias e a cultura são moldados pelas condições materiais e contribuem para a transformação da sociedade. Já os marxistas históricos investigam eventos para entender como as relações se manifestam em diferentes contextos históricos. Para os pós-coloniais, colonialismo e imperialismo que moldaram a sociedade, e é essa dinâmica que persiste até hoje. Agora veremos alguns exemplos históricos abordados pela perspectiva marxista. Revolução Industrial, momento que marca a transformação do feudalismo para o capitalismo. Mudança nas relações de produção e exploração da classe trabalhadora. Revoluções burguesas, como a francesa, são interpretadas como uma luta contra a dominação feudal. Guerra Civil Americana, conflito que aconteceu entre a indústria norte e o sul agrário, bastante marcado pelas diferenças de classes entre as regiões. Nesse contexto, a escravidão é vista como uma instituição econômica que alimentou o conflito. Revolução Russa de 1917, quando aconteceu a revolta das massas trabalhadoras contra o regime czarista e as condições precárias. A ascensão do Partido Bolchevique é a expressão da luta das classes e a tomada de poder pelos trabalhadores, em construção do socialismo. O movimento operário tem uma força histórica importante na luta por melhores condições de direitos trabalhistas e igualdade social. A corrente historiográfica marxista conta com uma variedade de acadêmicos e intelectuais que contribuíram significativamente para seu desenvolvimento. Aqui estão seus principais defensores. Marx é o fundador do marxismo e também o principal expoente da análise histórica sob a perspectiva materialista e dialética. Engels é o colaborador mais próximo de Marx e também o responsável por disseminar e intelectualizar a teoria historiográfica marxista. Antônio Gramsci contribuiu com o marxismo em relação à hegemonia cultural e à análise do Estado, impactando significativamente o marxismo posterior. Georges Lukács, historiador conhecido por sua obra História e Consciência de Classe, na qual analisa cultura e literatura, destacando a importância de tal para a transformação social e interpretação histórica. Thompson é um crítico das abordagens deterministas e destacou a importância da ação das classes populares na formação da história. Eric Hobsbawm foi um historiador britânico e se concentrou nas relações entre capitalismo, nacionalismo e movimento operário. Analisa através do marxismo a história moderna. O Capital, Manifesto Comunista, História e Consciência de Classe e a Era das Revoluções são algumas das principais obras da corrente historiográfica marxista. A corrente historiográfica marxista influenciou muitas obras artísticas ao longo do tempo, refletindo nas ideias e temas em várias formas de expressão cultural. Obras essas presentes na literatura, no cinema e também no teatro, assim como muitos trabalhos acadêmicos e artigos. Obrigado por assistir.